Fechar os olhos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela sua palavra, que é tão viva aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor mostre aos nossos corações, Senhor, os nossos pecados, se nós temos pecado contra o Senhor. Nos traz arrependimento, Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos cristãos verdadeiros, que buscam ser santos, que nós não procuremos nos vestir com uma aparência, Senhor, de piedade, mas que nós possamos viver a verdade buscando ser verdadeiramente piedosos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a aprender quem o Senhor é e que, ao olharmos ao Senhor, nós possamos saber quem somos e como nós devemos viver como pessoas, filhos do Senhor e como igreja, como povo do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a confiar no seu santo nome, que o Senhor é soberano e que não importa o que aconteça, a sua igreja prevalecerá, Senhor. Que no nosso coração haja alegria e ânimo em proclamar a sua palavra, não importa o que aconteça, Senhor. Que nós possamos confiar que é o Senhor quem acrescenta quem vai ser salvo. E não depende de nós, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso estudo agora, que o Senhor possa nos ensinar mais coisas. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora, a primeira parte a gente viu sobre a questão do problema, certo? Agora a gente vai ver sobre a perseguição, que continua, Ontem o Júnior falou do começo da oposição, e a oposição vai continuar, e é o que a gente vai ver agora. Então, nós estudamos já no capítulo 4 que se iniciou a oposição, No versículo 2 do capítulo 4, vão acompanhando comigo, fala aqui que as autoridades religiosas, eles estavam ressentidos por conta dos apóstolos estarem pregando a ressurreição de Jesus. Então, eles prendem os apóstolos, questionam eles sobre eles estarem pregando no nome de Jesus, no versículo 7. Depois de eles terem ouvido Pedro, eles ameaçam Pedro, os apóstolos, ordenando que eles não mais pregassem, que está no versículo 17. Em seguida, Pedro é solto, E o texto diz que eles não acharam como castigar os apóstolos por conta do povo, Após esse acontecimento, o povo orou, clamou a Deus para que continuassem pregando com coragem. Então, a ameaça não fez com que eles cogitassem não mais pregar, mas que eles tivessem coragem para continuar pregando. No capítulo 5, nós vemos na primeira parte do estudo que Deus nos dá um exemplo de não seguir, que é Ananias e Safira. E mesmo a igreja tendo passado por muitas dificuldades, eles não desanimaram, mas continuaram pregando, realizando os milagres, e mais pessoas eram acrescentadas. Então, no texto agora, a gente vai ver a segunda prisão apostólica, E a gente vê que a oposição contra o evangelho de Jesus só aumenta. Então, quero que vocês abram aí comigo Atos 5, do 17 ao 42. Eu vou ler, vocês acompanham, tá bom? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com todas as seguranças e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim,
Alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhesses no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazei a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessaram de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigada pela sua palavra que é perfeita e nós cremos nela, Senhor. Que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Aqui eu quero trazer o significado de algumas palavras para caso as crianças não saibam o que significa, ou vocês. Cárcere significa prisão. Então, os discípulos foram presos numa prisão, certo? Quando a Bíblia fala aqui no final que os apóstolos regozijaram, eles ficaram muito felizes. Bom, daí, conforme o texto, eu vou explicando essas palavras também. Então, aqui... agora sim. O nosso texto, então, trata-se da segunda prisão dos apóstolos, do aumento da oposição ao Evangelho de Jesus e da perseverança dos apóstolos em continuarem ensinando e pregando Jesus Cristo. Agora está rápido demais. Então, o nosso primeiro ponto são os versículos 17 a 32, certo? E o que a gente vai ver aqui? A prisão dos apóstolos, a libertação milagrosa dos apóstolos e o interrogatório feito pelo sinédrio aos apóstolos. Eu quero explicar um pouquinho quem são essas pessoas com os nomes diferentes para vocês entenderem. Quando fala aqui no versículo 17, o sumo sacerdote, no estudo aqui ele diz que esse sumo sacerdote pode se chamar Anás ou Caifás, é um desses dois. Que a gente até viu no capítulo anterior, se vocês lembram. Lembra que ele fala Anás, Caifás, João, Alexandre? Então, esse aqui da história, ou é Anás ou Caifás. Tanto o sumo sacerdote como os saduceus, a Bíblia fala aqui no versículo 17, que eles ficaram cheios de inveja e se mobilizaram para prender os apóstolos numa prisão. E quem que eram os saduceus? Os saduceus, eles eram uma facção do judaísmo,
considerada liberal. Eles acreditavam na lei, na Torá, né? Como sendo palavra de Deus. Eles não acreditavam em anjos, nem na ressurreição, nem na vida eterna. E eles eram corruptos. Eles colaboravam com Roma. Então, aqui, eles não acreditavam em ressurreição. E aí eles viram os apóstolos falando de ressurreição. Então, eles já não acreditavam nisso. Quando eles viram que os apóstolos reuniam muitos seguidores e os milagres que os apóstolos estavam realizando, eles se sentiram ameaçados também politicamente, né? Além de sentirem inveja da atenção que os apóstolos estavam chamando para si, que eles queriam para eles essa atenção, né? E eles se sentiram ameaçados os apóstolos estarem pregando e reunindo tantas pessoas. E aí, qual foi a intenção deles ao prender os apóstolos? Aqui, ó. Qual era a intenção deles, né, do sumo sacerdote e dos saduceus, com a prisão dos apóstolos? Primeiro, era restringir a ação dos apóstolos. Enquanto os apóstolos estivessem presos, para eles, as obras dos apóstolos estariam paralisadas. Significava, vamos prender os apóstolos para que eles não preguem mais, né? Então, eles não tinham motivos para incriminar os apóstolos. Então, eles falaram, vamos prender eles na tentativa de fazer com que eles parem de pregar. O segundo motivo, segunda intenção, é amedrontar e afastar os apóstolos da obra. Então, aqui, em primeiro momento, lá no texto do capítulo 4, eles ameaçam os apóstolos, né? Agora, eles prendem os apóstolos novamente com a intenção de trazer medo para os apóstolos. Tipo, olha, se vocês continuarem pregando, vai acontecer alguma coisa. Então, essa era outra intenção. A terceira intenção era degradar a imagem dos apóstolos. Eles pensavam que se prendesse os apóstolos, o povo ia deixar de ter respeito pelos apóstolos. Vamos prender ele, que daí o povo vai falar, nossa, os apóstolos estão presos. Então, isso como se sujasse a imagem dos apóstolos. Entretanto, algo inesperado e maravilhoso aconteceu. E olha que contradição. Justamente um anjo que os saduceus não acreditavam que existe foi quem libertou os apóstolos da prisão, né? Soberanamente, Deus tinha algo nesse sentido, né? Então, aqui vamos ver o que o anjo fala para eles. Ó, vejam comigo o versículo 20. Vamos ler juntos esse versículo? Ide e apresentando todas as palavras desta vida. Então, vamos responder umas perguntas. Onde que eles deveriam pregar? Ó, vamos ler o versículo de novo para as crianças ajudar a responder essa pergunta, hein? Ó, vamos ler. O que o anjo falou para os apóstolos? Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Onde que os apóstolos deveriam pregar? No templo, muito bem. E para quem eles deveriam pregar? Para o povo. E como eles têm de pregar? Aqui o texto fala, ide, apresentai-vos e dizei. E o que eles tinham que dizer para o povo? Isso, sobre Jesus. Porque aqui ele fala, ó, todas as palavras dessa vida. Quem é a vida? Jesus. Então, eles deveriam ir no templo, pregar ao povo sobre Jesus, né? Então, duas coisas interessantes para a gente ver aqui nessa questão é o que eu falei, né? Que o anjo que libertou os apóstolos da prisão, os saduceus não acreditavam em anjos. Então, né? Isso já é algo bem legal. Uma coisa interessante que a gente pode aqui é lembrar de Jesus. A libertação dos apóstolos se assemelha e nos faz lembrar da ressurreição de Jesus e a sua libertação da prisão da sepultura. Então, né, nós podemos lembrar que Jesus saiu da sepultura e foi liberto, né? Então, aqui o texto continua falando que os apóstolos chegaram ao templo bem cedinho, bem cedo. Então, não tinha se espalhado ainda a notícia que os apóstolos tinham sido libertos da prisão. Aí,
olha o que aconteceu. Os sumos sacerdotes e os saduceus, né, prenderam os apóstolos e convocaram o sinédrio. Quem é o sinédrio? Vamos pensar aqui quem é o sinédrio. O sinédrio é um órgão que governava Israel. Ele era composto por 3 tribunais, que tinham 70 anciãos, 23 juízes de Jerusalém. Agora pense na galera que estava lá esperando os apóstolos. Porque não dá a impressão que, tipo assim, o sumo sacerdote, os saduceus, o sinédrio. A gente não tem muita noção quantas pessoas estavam, né, reunidas nesse sentido. Mas eram muita gente, era tipo mais de 100 pessoas reunidas. E elas foram reunidas para quê? Para interrogar os apóstolos. O fato do sinédrio estar envolvido aqui mostrava que para eles a questão da pregação dos apóstolos já estava ficando uma coisa grave para eles. Eles já estavam se sentindo como se fosse uma ameaça à segurança nacional de Jerusalém. Era nesse nível. Então, eles já chamaram o sinédrio porque eles estavam se sentindo bem ameaçados pela pregação dos apóstolos. Em seguida, o que a gente vê aqui no texto? Que eles mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando o guarda chega lá, eles encontram o cárcere fechado e tudo no lugar. Não teve, não foi arrombado, o anjo não arrombou a prisão. Quando eles chegaram lá, estava tudo trancafiado ainda, tudo no lugar, e cadê os apóstolos? Aí os estudiosos, né, cogitam, como será que o anjo tirou os apóstolos de lá? O texto bíblico não fala, né? Nós não sabemos se o anjo abriu lá, depois fechou, se eles passaram de um lado para o outro, nós não sabemos, né? A gente sabe que eles saíram de lá pelo anjo, né? Então, quando eles foram lá, eles não acharam os apóstolos. E o texto disse que eles ficaram perplexos, tipo assim, não acredito nisso. Então, alguém comunicou para eles, eles chegaram e falaram assim, os apóstolos estão lá no templo pregando de novo. E aí eles mandaram buscar os apóstolos, trouxeram os apóstolos sem violência, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. Eu estou no versículo 26. Tendo sido levados diante da assembleia, o sumo sacerdote foi o porta-voz daquela turma toda lá. E começou a trazer acusações contra os discípulos. O sumo sacerdote interroga os apóstolos, dizendo que eles não mais pregassem no nome de Jesus. Daí eles falam nesse nome, né? Eles nem falam no nome de Jesus. Então, que acusações eles trazem? Eles acusam os apóstolos de desrespeito ao tribunal, de conspiração para colocar o povo contra eles. E também eles dizem que os apóstolos estão colocando a morte de Jesus sobre eles. Tipo assim, vocês estão falando que nós somos responsáveis pela morte de Jesus, mas nós não somos responsáveis. E aqui eu quero que vocês lembrem comigo o que eles disseram quando Jesus estava sendo crucificado. Abram comigo em Mateus 27, 25. Mateus 27, 25. Podem ler comigo. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eles falaram isso, sim. Que era para cair o sangue de Jesus sobre eles. E eles falaram aqui, por que vocês estão falando, apóstolos, que o sangue de Jesus Jesus ter derramado sangue é nossa culpa. E uma coisa muito interessante é que quando eles trouxeram essas acusações para os apóstolos, como que os apóstolos reagiram às acusações no interrogatório? Eles foram desrespeitosos? Eles usaram violência? Eles xingaram os saduceus? Não. E eu quero que vocês leiam comigo essa frase aqui do livro também. Podem ler comigo. Exige que abramos mão de parte do Evangelho, nós cristãos devemos respeitosamente
desobedecer à autoridade humana e permanecer fiéis a Deus. Então, nós podemos desobedecer às autoridades humanas caso seja algo, a ordem deles seja algo contra a palavra de Deus. Mas de que forma? Respeitosamente. A gente não precisa fazer passeata e quebrar tudo e xingar e usar de violência, não é isso. A gente vê sempre os apóstolos reagindo de forma respeitosa, né? E aqui no final do versículo 30 e 31, né? No versículo 30 e 31, olha o que Pedro fala. Porque quando eles acusam os apóstolos, Pedro se defende, né? Dá uma contra-argumentação. E Pedro prega para eles, né? Falando quem Jesus era. E no 30 e 31, olha o que Pedro fala. O Deus de nossos pais. Pedro não fala assim, o meu Deus, Pai. Não. Pedro fala, o Deus de nossos pais. O que Pedro está querendo comunicar aqui? Se eu não me engano, foi o Bruno ou o Cris que falou isso também. Que a intenção de Pedro, ao dizer isso, era para mostrar para eles que, ao anunciarem Jesus, eles não estavam anunciando um novo Deus, mas o mesmo Deus que eles diziam que criam e que deu a promessa da vinda do Messias. Pedro estava falando assim, o Jesus que eu estou pregando é o Messias que o nosso Deus prometeu que ia vir. É o nosso Deus. Pedro não estava anunciando um novo Deus para eles, mas estava mostrando que Jesus, que é o Messias que eles estavam esperando, já veio, né? Então, Pedro encerra o discurso no versículo 32, dizendo, nós somos testemunhas. E nós precisamos lembrar que nós também somos testemunhas de Cristo. E nós não podemos nos calar diante do tribunal desse mundo, mas obedecermos a Deus, né? Devemos observar o exemplo de fidelidade dos apóstolos dessa passagem. Diante do perigo, oposição e perseguição, eles não negociaram a verdade. E nem procuraram garantir o bem-estar deles. Eles não ficaram se justificando. Tipo, tá bom, a gente só vai falar nas casas agora, a gente não vai mais no templo. Não, eles pregaram o evangelho e foram fiéis a Deus. Agora, vocês conseguem perceber... Vocês lembram? Alguém também citou isso, não vou lembrar quem. Mas que Pedro negou Jesus 3 vezes, não negou? E agora Pedro não está mais negando Jesus aqui, né? O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja estava amadurecendo, santificando os apóstolos para que cada vez mais eles avançassem como cristãos. Então vocês veem que Pedro, ele pecou, se arrependeu, e você está vendo como Deus transformou ele? Tanto é que chegou agora, ele não negou mais Jesus, né? Ele foi fiel. E agora, nosso segundo ponto. O que será que aconteceu com os apóstolos depois que Pedro discursou? Porque o que acontece aqui é que a gente viu que eles prenderam os apóstolos foram libertos, pegaram lá os apóstolos no templo, interrogaram eles, Pedro respondeu a isso, né, que encerrou no versículo 32. Agora, o nosso segundo ponto, a gente vai ver qual foi o julgamento do Sinédrio para os apóstolos. Aqui. Do versículo 33 ao 39, a gente vai ver que o livramento de Deus aos apóstolos foi de forma soberana. Vamos ver também o açoite ordenado pelo Sinédrio aos apóstolos, e a reafirmação da ordem do Sinédrio de não mais pregarem o evangelho. Açoite significa levar uma surra mesmo. Tá? Ao ouvirem o discurso de Pedro, ao invés deles se arrependerem, eles se enfureceram e se encheram de indignação. Essa indignação e esse coração enfurecido foi por causa do pecado do próprio coração deles, porque eles tinham ouvido a palavra de Deus. Né? Em vez de se arrependerem, eles ficaram enfurecidos. Tem um versículo de 2 Coríntios 2,16, mas não precisa abrir, que fala que para uns o evangelho tem cheiro de vida e para outros de morte. Lembra que quando Pedro pregou o evangelho, as pessoas falaram assim, Pedro, e agora, o que a gente faz? E aí Pedro fala, se arrependam. E eles se arrependem. Agora aqui, Pedro fala quem Jesus é. E eles não se arrependem.
né? Os saduceus, o sinédrio. Então, depois de Pedro discursar, eles perceberam que não teria como calar os apóstolos. Então eles falam, olha, pelo que a gente está vendo aqui, eles não vão parar de pregar, então vamos matar eles. Eles pensaram em fazer isso. Mas Deus intervém nisso de uma forma soberana e usa um membro do sinédrio. Como que era o nome dele? Gamaliel. Vocês sabiam que Paulo foi ensinado por Gamaliel? Antes de Paulo se converter, quem ensinou Paulo sobre a palavra de Deus lá, os livros da lei, foi esse cara aqui. Então, Gamaliel, ele era uma pessoa que tinha uma boa reputação entre o povo. É como se ele fosse uma pessoa calma, tranquila. Ele não era uma pessoa de guerra, de enfurecida. Ele era uma pessoa tranquila e ele intervém nisso. E ele fala algo. Ele se dirige ao sinédrio e recomenda que eles não matem os apóstolos. E aí, então, ele dá 2 exemplos, do Teudas, no versículo 36, e no versículo 37, ele dá o exemplo Judas, o Galileu. Ele fala assim, olha, esses 2 aí, eles também tinham seguidores e falavam essas coisas. E aconteceu que passou. Eles morreram, o povo nem continuou com isso. Então, se isso vier dos homens, vai acontecer com os apóstolos a mesma coisa. Agora, se vier de Deus, né, então vai prevalecer. E aí, o sinédrio, né, aquelas tantas pessoas, pensaram, verdade, pode ser que já isso passe. Né? Então, o que acontece é que, apesar deles não terem mandado matar os discípulos, os apóstolos, o sinédrio ordena que os apóstolos sejam açoitados. E eles proíbem mais uma vez os apóstolos falarem em nome de Jesus. Né? Aqui no nosso terceiro ponto, que já é no final, a gente vai ver, dos capítulos 40 ao 42, a reação dos apóstolos diante dos julgamentos e açoites. Né? Qual foi a reação deles? Eu vou ler aqui o texto. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, eles tiveram 2 reações. Eles se alegraram, adoraram a Deus, e eles continuaram ensinando e pregando o Evangelho. Os apóstolos suportaram os sofrimentos com alegria. Eles suportaram os maus tratos pelo nome de Jesus, porque ele pertencia e serviam a Cristo. Provavelmente eles lembraram do que Jesus disse para eles. Vamos ler juntos o que Jesus tinha dito para eles quando, né, eles caminhavam com Jesus. Quero que todo mundo leia junto. Então, o que a gente vê aqui é que eles lembraram do que Jesus falou para eles. Olha, quando vocês forem perseguidos, se alegrem. E eles fizeram isso. Apesar do ocorrido, e mesmo sabendo que as perseguições continuariam, os apóstolos prosseguiram. Eles foram castigados por pregarem o nome de Jesus e receberam a ordem de não mais pregar esse nome. Mas eles continuavam pregando no templo e de casa em casa. E uma coisa maravilhosa que nós vemos aqui é que essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos nos alegrar com as perseguições. Isso é Deus nos capacitando como foi com eles. E uma coisa para a gente pensar, né, que a gente já tem refletido. O que a gente precisa para ser uma igreja mais unida, uma igreja, né, perseverante, fiel, né, ao pregar o Evangelho diante das perseguições?
nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E como que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos orar, buscar a plenitude do conhecimento de quem é Jesus Cristo. Se a gente agir dessa forma, nós teremos alegria no sofrimento como eles tiveram. Teremos coragem para pregar e nós veremos a ação do Espírito Santo entre nós. E qual que é o tema do nosso acampamento? E o que você acha que é? O que você acha que a igreja... Desculpa. Você acha que a igreja é essencial? Aqui, desde o início da igreja, nós vemos que homens e mulheres sofreram, foram perseguidos e até morreram pelo nome de Jesus. E o que nós temos feito pelo nome de Jesus e pelo reino do Senhor? Se pararmos para pensar um pouquinho, muitas vezes a gente não considera a igreja tão essencial assim, né? Que a gente troca o culto, né, por tantas outras coisas do mundo, né? Nós trocamos de servir a Deus servindo a igreja por tantas outras coisas que não têm importância. Então nós temos que pensar, eu considero a igreja essencial quanto? Como a Bíblia fala ou como eu acho que deve ser? E uma coisa para nós pensarmos, né? Pensando no capítulo 4, no que a gente aprendeu hoje, é que uma igreja essencial, uma igreja do Senhor, ela é atenta às necessidades uns dos outros. Ela é verdadeira, ela ora, ela caminha com o Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar a sermos uma igreja assim. Aqui eu tinha esquecido da primeira parte, me desculpem. Na próxima vez não vou falhar. Então eu vou ler as perguntas. Deixa eu ver que horas são. E vou ler todas as perguntas. E quem quiser responder, levanta a mão que vão levar o microfone até vocês, tá bom? Você consegue se lembrar de momentos de sua vida em que pareceu não haver saída nem esperança, mas nos quais você viu a soberania de Deus em ação? De que maneira essa lembrança o incentiva a permanecer fiel a Ele hoje? Você está preparado para sofrer afronta por causa do nome de Cristo? Consideraria um privilégio se isso acontecesse? Em caso negativo, o que seria necessário acontecer para que você adotasse essa perspectiva? Devemos obedecer a Deus e não a homens. De que maneira essa verdade precisa influenciar suas ações hoje? Há alguém que você conhece a quem o Senhor o está gentilmente instigando a confrontar com essa exortação? Vou dar um tempinho para vocês verem as perguntas e pensarem se vocês querem responder alguma delas, tá bom? Ninguém? Tudo bem. Então eu vou orar para a gente encerrar, tá bom? Oi. Só um ponto sobre a pergunta 2. A primeira parte dela fala: você está preparado para sofrer afronta por causa do nome de Cristo? Acho que é impossível a gente saber, né, que a gente não correu risco nesse sentido. Na primeira parte da pergunta 2, você está preparado para sofrer afronta por causa do nome de Cristo? É difícil responder essa pergunta porque a gente vive numa sociedade que ainda não nos cala. Ela nos constrange, mas ela ainda não nos cala. Então, se enquanto somos somente constrangidos, a gente já fica calado, quanto mais quando a nossa sociedade começar de fato nos tratar como os saduceus. Lá mais para frente vão tratar Paulo, por exemplo. Então, realmente, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque se de fato a gente crê em tudo que a gente está ouvindo até aqui, que Jesus Cristo, assim como fez com os apóstolos, faz conosco, Ele dispensa ou derrama, né, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, e um sinal desse poder é a fé que nós temos, um poder que não é poder de operar milagres, mas de efetivar em nós o maior milagre, que é a fé, né, que é a salvação por meio do perdão dos pecados, para testemunhar. Nós estamos preparados para testemunhar? Então, estaríamos preparados para sofrer afronta?
quem aqui testemunha, né, de Jesus? Quem aqui pode dizer que, sei lá, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por semana, não sei, né, compartilha da sua fé? Sabe, eu acho que é nesse nível que a gente está. A proposta de um movimento quase que internacional para tratar sobre o tema Igreja é Essencial não é por causa da pandemia, é por causa da igreja. Não é por causa do afastamento das pessoas de Deus, é por causa da frieza da fé das pessoas, da nossa fé, né? De líderes também, que estão mais preocupados em manter seus cargos do que em pregar o evangelho, em crentes que estão mais preocupados em serem cuidados do que de cuidar. Então, eu acho que esse é o ponto até. Essa pergunta 2, ela constrange muito, porque a gente nem consegue chegar nesse nível de pensar sobre sofrer afronta, porque a gente nem tem pensado em testemunhar ainda. Então, o ponto é voltar lá no capítulo 1, né, em Atos 1:8, o tema central, lembrar que, de forma ousada, nós podemos, né, nem precisamos, podemos, né, não é uma questão de, você precisa testemunhar. Não, tenha coragem para isso, tenha coragem, tenha fé mesmo, né, confiança nas palavras da Bíblia. Foi isso que movimentou os apóstolos a chegarem até esse ponto, de sofrerem perseguição, de não serem livrados, né? Deus podia livrá-los dos açoites, mas Ele não fez isso. Eles foram açoitados, eles sofreram as punições dos dias. E, incrivelmente, eles saem dali regozijando. E daí a gente vai para as perseguições da Idade Média, um pouquinho antes ali da Reforma Protestante, a gente vê muitos, mas muitos nomes que são registrados na história de pessoas que passaram por isso. Por quê? Porque antes de sofrer a afronta, eles creram na palavra, eles creram no poder do Espírito, eles testemunharam, e daí chegar em Mateus 5, 11 e 12 é inevitável. É por isso que a gente não consegue chegar lá. A gente não consegue entender Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Gente, a gente está longe demais disso, né? Muito longe. Então me constrange muito a pergunta 2 por causa disso. Eu não sei se eu estou preparado, porque eu não tenho nem testemunhado como deveria. Testemunhar dentro da igreja é fácil, os irmãos querem me ouvir falar de Jesus, né? Então é muito gostoso até. Ontem eu vi um pastor presbiteriano que tem se tornado uma referência, especialmente na juventude, Pedro Dutti. Ele postou no Instagram: eu queria que todo dia da minha vida fosse domingo. Por quê? Porque é uma maravilha para o crente, ele pode expressar sua fé, ele pode cantar, ele pode conviver com pessoas que pregam e ouvem e creem da mesma forma. Fora dali, o mundo ainda não é hostil para nós, mas será? E quando for, como que a gente vai reagir se agora que a gente está ainda tendo um pouco de tempo de paz, de expressão da nossa fé, a gente tem feito tão pouco, né? Então, queria voltar para o capítulo 1, lembrar do poder do Espírito, motivá-los, assim como a mim, também crermos nisso, experimentarmos, testemunhar. Daí, quem sabe, a gente chega nessa pergunta 2 e se questiona se a gente está preparado para sofrer afronta, né? Nem açoite, né? Afronta, por causa do nome de Cristo. Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Diante do que o pastor Mateus falou, sugiro que a gente ore agora por nós, né? Para que a gente se arrependa, confesse nossos pecados nesse sentido, né? Que a gente tem aprendido. E que a gente também ore pela igreja perseguida. Porque, né? A gente tem falado de perseguição e não tem como a gente esquecer dos nossos irmãos que realmente hoje ainda são perseguidos no sentido da vida deles estarem em jogo, né? A gente está distante dessa realidade, como o pastor falou, mas existem alguns cristãos que hoje passam por isso, né? Mais na Ásia e tudo mais. Então, que a gente possa orar por eles, para que Deus, né, ajude eles a terem intrepidez e coragem para pregar, e que Deus nos ajude a ser como eles, né? De que eles estão lá dispostos a morrer por Jesus, como foi aqui na palavra de Deus também, tá bom? Então aqui a gente fecha os olhos, né? Quem quiser se ajoelhar, pode também. Quem quiser ficar sentado, pode também.
E depois de uns instantes eu vou orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela sua palavra, que ao mesmo tempo que confronta o nosso coração, nos dá alegria e esperança de que é a obra do Senhor em nós, Senhor, e não nós. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela aparência que nós temos sem a verdade. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes nós pensarmos mais em nós do que na sua vontade. Nos perdoe, Senhor, por nós não desejarmos pregar o Evangelho tantas vezes, por não termos prazer de orar e ler a Bíblia tantas vezes, por não termos prazer em servir ao Senhor e à Igreja tantas vezes, Senhor. Nos perdoe por isso, Deus. Que o Seu Espírito Santo encha o nosso coração com o Senhor, com a Sua palavra, com coragem, que nós possamos ser um povo, Senhor, fiel ao Senhor, povo que vive a verdade, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, termos coragem, sermos verdadeiros seguidores do Senhor. E se o Senhor nos permitir passarmos por afrontas, perseguições, de risco de tantas coisas, que o Senhor nos ajude a não negarmos o seu nome, mas sermos fiéis ao Senhor, porque a nossa vida foi feita para a sua glória. A nossa vida pertence ao Senhor e nós devemos fazer o que o Senhor quer para nós e não o que nós queremos, Senhor. Nos dá a visão de quem o Senhor é, da sua vontade sobre as nossas vidas, que seja ela que nós busquemos, Senhor. Nós oramos também, Senhor, pelos líderes da nossa igreja, que o Senhor, em nome de Jesus, traga o poder do Senhor sobre eles também. E que eles, como liderança, Senhor, nos incentive, nos traga para amar mais o Senhor e mais o Senhor. Que o Senhor abençoe as suas famílias, os proteja do mal, Senhor, dos ataques das trevas, Senhor, sobre a vida deles. Que o Senhor cuide deles, Senhor, do pastor, de cada liderança, Senhor. Nós oramos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos de uma forma que nós não conhecemos de perto. Nós só ouvimos falar, mas nós sabemos, Senhor, que é algo tão grandioso. Nós te pedimos que o Senhor conforte o coração deles, ajude eles, Senhor, a continuarem tendo intrepidez e coragem para pregar o seu nome. Lembrando que a nossa recompensa é a coroa da vida eterna, Senhor, e que lá é o nosso verdadeiro lar. E que lá nós teremos a sua presença de uma forma plena para todos sempre, Senhor. Que lá a sua igreja será perfeita, gloriosa, Senhor, e não mais haverá pecado. Ó Senhor Deus, nos dá a visão do seu reino, não deste mundo. Que os nossos olhos estejam em Jesus. Que o Senhor nos guie com o teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.